Bom, nós vamos falar agora do último país que nós vamos abordar nessa unidade, analisando os principais países, né? Então, a unidade 2 e a unidade 3, elas se completam porque nós fizemos todo um trabalho de analisar os aspectos culturais desses países que têm relação comercial com o Brasil, aqueles que têm mais relação, né, um volume muito grande de negócios com o Brasil, e aqueles que não têm grandes volumes de negócios, mas eles são importantes para a própria história da negociação internacional no Brasil, para o próprio volume de comércio internacional no Brasil e a representatividade dele ou não, né? E são alguns fatores históricos. O Brasil sempre também foi um país fechado para a negociação internacional. Até os anos 50 era muito agrícola. Depois começa a se desenvolver industrialmente. Depois começa a olhar, né, para o mundo. Sempre exportou, sempre. O produto era café e açúcar, né? O Brasil era o maior exportador de café. Hoje é a Colômbia e ainda é o maior exportador de açúcar desde que os grandes comércios lá na coroa portuguesa eram feitos até hoje. Mas essa abertura dos anos 90 para cá aumentou um pouco, ampliou um pouco essa questão dessas relações comerciais do Brasil com outros países, que é o que nós estamos vendo aqui. E outro país aqui é a Índia, né, pessoal? A Índia ela faz parte dos BRICS, né? Que estava em moda, mas caiu muito. O que eram os BRICS, né? É uma sigla que se refere, como eu falei, né, agora há pouco, a Brasil, Rússia, Índia e China, né? Entrando também a África do Sul ali, mas não são bem eles, né? Mas ok, entra a South Africa, né? Que é o S. Eles se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento das economias, né? As economias cresceram muito rápido, né? Isso começou a ser utilizado lá em 2001, né? Pelo economista Jim O'Neill, acho que ele era do banco Goldman, um grupo financeiro, Goldman Sachs, acho que é isso aí. Goldman Sachs. E ele fez esse trabalho, essa questão de dar um nome, dar um apelido, essas siglas para essas economias que estavam crescendo, né? Mas eles não são um bloco econômico, tem gente que se confunde. Não tem nada a ver com bloco econômico. Era uma sigla que juntava esses países que estavam em crescimento. E, infelizmente, esses países, alguns deles, não estão crescendo tanto mais, né? Que é o caso do Brasil. A China também teve uma queda, a Rússia também teve uma queda, enfim. Mas são países que têm um potencial muito grande. Acredito que o grande problema nosso, né, são essas questões de vai e vem econômico. Uma hora está bem, outra hora está ruim, outra hora está bem de novo, outra hora está ruim. E eu não estou falando de período pandemia, estou falando pré-pandemia. Para que os BRICS voltem, vai demorar um pouco ainda, em função de toda essa queda econômica que nós, principalmente nós aqui no Brasil, desde 2014, sofrendo. Então, as relações do Brasil com a Índia, pessoal, são ótimas, né? O Brasil sempre teve ótimas relações com a Índia. Desde a independência indiana, lá em 1948, né, 1945, a Índia tem a independência, lá nos anos 40, Gandhi, que, né, todo mundo ouviu falar do Gandhi, foi quando teve esse trabalho de criar a independência sem dar um único tiro da Inglaterra, né? Isso que é bacana, porque ele fez todo um trabalho em 1947, que termina, né, infelizmente, com a morte dele, de criar o Ahimsa, a não violência, criar a independência da Índia através de uma atitude de não violência. Né? Alguns boicotes aos ingleses, mas nunca violência sem um único tiro. E, infelizmente, ele morre depois né, de uns tempos que tem independência, porque ele cede um pedaço do território para os indianos muçulmanos que criam o Paquistão, e os radicais indianos não aceitaram e acabam matando o Gandhi, que é uma grande figura histórica. E de lá para cá, quando foram em 48 inauguradas embaixadas do Brasil na Índia e embaixadas da Índia no Brasil, começa essa relação diplomática, política, e aí começa essa relação, o início de uma relação comercial ainda muito embrionária na época, mas começa a trabalhar a boa convivência política, que é o primeiro passo para você ter uma boa convivência comercial. Temos muitas similaridades com os indianos, né? Temos similaridades sociais, temos similaridades políticas, temos similaridades geográficas, econômicas, né? O povo indiano ele é, em alguns aspectos, muito parecido com o brasileiro, óbvio que sem tanta influência cultural de vários povos, lá a influência é mais inglesa, e eles são
povo muito caloroso, um povo muito receptivo. Passam também por situações de muita pobreza, assim como nós passamos aqui, né? O Brasil é um país que ainda tem muita pobreza, muita desigualdade social, a Índia também. Eles têm uma característica cultural e religiosa bem diferente da nossa. A religião que predomina lá é o hinduísmo, mas só o hinduísmo tem 5.000 vertentes. Então você, enquanto negociador, que eu falei lá dos árabes, né, dos povos árabes, você tem que entender essa questão cultural, tem que entender essa questão política, tem que entender a questão religiosa para respeitá-los, para não cometer nenhuma gafe numa hora de uma negociação, para não cometer nenhum erro, né, no momento de negociação, pisar na bola, alguma coisa assim, para você não queimar a largada. Então tem que entender essas questões e tradições religiosas da Índia, e o negociador internacional ele não pode ter preconceitos e não pode ter julgamentos, porque ele não está lá para fazer um trabalho sociológico, ele não está lá para fazer um trabalho antropológico, ele está lá para fazer um trabalho comercial. Então isso tem que ficar bem claro para vocês, porque esse é um aspecto nosso enquanto passionais. A gente quer ficar jogando o nosso ponto de vista para todo mundo. Não funciona assim numa negociação. Na negociação você tem que ir com um foco comercial. Se ele quer, no meio da negociação, ele precisa parar para dar 3 mortais para trás, estou brincando, mas supondo, beleza, deu os 3 mortais para trás, mas o importante é o quê? É estabelecer a relação comercial com eles, não perder esse foco, tá, pessoal? Então isso tem que ficar muito claro, porque ela tem várias vertentes religiosas lá, né? Tem o jainismo, o hinduísmo é o principal, mas tem o jainismo, tem o sikhismo, tem o próprio Islã, tem o budismo, são várias tradições religiosas na Índia que você tem que saber entender. Não precisa entender a fundo, não é isso, mas respeitar essas diferenças. E isso é a grande sacada aí de um negociador internacional, que é entender diferenças. Eu vejo e citei aqui em todos os exemplos que eu dei para vocês de vários povos e de casos, né, que eu vivi, essa questão de muitas vezes as diferenças não serem respeitadas. E quando você tem essa dificuldade de fazer esse trabalho de não compreensão dos povos, de não compreensão da sua cultura, porque a cultura pessoal de um povo, ela influencia diretamente na forma que ele negocia e na forma que ele entende uma negociação. Como eu falei, os chineses, para eles é um jogo, para os ingleses eles são muito sarcásticos, são muito secos, né? Eles sempre querem ganhar. Os franceses, eles são praticamente a divindade na terra, eles entendem que eles têm que ser louvados no processo de negociação. Faz parte do jogo, você vai achar o meio termo ali, né? Porque você também não pode ceder demais numa negociação com essas culturas, mas você vai trabalhar de uma forma muito clara, vai trabalhar de uma forma interessante. Isso é que dá a tarimba para sermos negociadores internacionais. Essa questão de entender essas diferenças, de respeitá-las e de em nenhum momento você ultrapassar alguns passos, né? Isso tem que ficar muito destacado. Eu estou batendo na tecla várias vezes. O negociador internacional ele tem que saber olhar tudo isso. Ele tem que ir preparado para uma reunião de negociação. Ele tem que saber fazer esse trabalho de forma muito clara, né? Para que ele não tenha problema, para que ele não corra riscos, para que ele não negocie mal. Porque diferente de uma negociação entre o mesmo povo, você entende as características culturais, muitas vezes você pode até tentar reverter o quadro da negociação que, sei lá, não foi muito frutífero. Agora, numa negociação internacional, isso é mais difícil, né? Porque a cultura não é a mesma, porque a forma de interpretar as informações e muitas vezes de interpretar o seu comportamento serão diferentes. Então tem que saber trabalhar isso. Então eu espero que isso fique bem gravado para vocês. Eu vou continuar falando de Índia, óbvio, mas que isso fique bem gravado para vocês nessas 2 unidades. Esse trabalho, né, esse conceito que eu passei de você entender que o mundo é muito maior do que o nosso mundinho, né, do que a nossa caixinha. E você tem que saber trabalhar essas questões, né, de sair da caixinha, de entender o comércio internacional, de entender que há um grande mercado lá fora, que o comércio exterior brasileiro precisa crescer cada vez mais, porque ele ainda é muito pequeno, e entender essas diferenças é importante. Então isso tem que ficar claro, tá bom? Tem lá, elas sempre foram as maiores democracias do mundo. Isso está mudando um pouco, né? Na Índia também está passando por um processo político um pouco complicado, né? Um pouco mais rigoroso.
tem essa questão multicultural, tem uma questão étnica muito grande, né? Essas questões da religiosidade que eu falei, elas são muito expressadas, né? E têm que ser respeitadas. Teve uma maior aproximação do Brasil com a Índia em 1990, a partir da década de 90, em função de adoção de políticas públicas. A Índia começou a fazer uma liberação da economia dela muito forte, começou a tratar algumas políticas públicas e começou a ter uma troca de informações muito grande com o Brasil, porque o Brasil também estava trabalhando muito forte essa questão da mudança da política econômica, a entrada do real em 94, né? Isso foi uma mudança muito grande na nossa economia, você conseguiu derrubar a inflação que era galopante, e a Índia começou a se aproximar do Brasil para olhar esse cenário e também fazer o trabalho muito forte nesse cenário político, econômico e social. E isso trouxe uma proximidade muito grande. Então, a Índia é um país que ela tem uma questão cultural e tem uma questão econômica com o Brasil muito forte, por ter essa aproximação nos anos 90, né? Dos anos 2000 começa a ter uma aproximação muito maior, começam a ter oportunidades de cooperação econômica, começa a ter uma política estratégica comercial do Brasil com a Índia. Então isso é muito bacana, porque realmente os povos começam a trabalhar ali de forma muito forte na questão do comércio internacional, não só na questão de troca de informações e na questão de troca de conhecimento, porque a Índia ela é um polo tecnológico interessante. Ela tem uma tecnologia, ela tem um polo tecnológico muito mais desenvolvido que o nosso, até em alguns campos. Muita coisa foi terceirizada na Índia também, principalmente produção de itens básicos. Então a Índia acabou se tornando um dos polos de terceirização do mundo para redução de custos, porque a mão de obra na Índia também é barata. Então, toda a parte da Ásia que eu citei e a Índia acabaram recebendo essa demanda, né, de terceirização de mão de obra de empresas, principalmente empresas norte-americanas e empresas europeias. Porque o indiano, como ele foi colonizado pela Inglaterra durante muito tempo, eles têm o inglês como uma das línguas pátrias, né? Você tem o Pali, você tem outras línguas, e tem o inglês também, com uma das línguas pátrias da Índia, que permite que tenha essa aproximação comercial, principalmente com os blocos da Europa ali, com a União Europeia e com os Estados Unidos. Então, muitas vezes você vai ligar lá para um atendimento, sei lá, você está nos Estados Unidos e vai ligar para o atendimento para um 0800 de uma empresa americana e quem vai atender é um indiano, não será um americano. Por quê? Porque a mão de obra lá é mais barata e o inglês, que óbvio não é o inglês igual ao americano, o inglês indiano é diferente, ou quando é muito bom ele é puxado para o britânico e quando é meia boca ele é muito engraçado, né? O indiano falando inglês quando não tem fluência no inglês se torna até engraçado, mas se tornou um dos países em crescimento muito forte a partir dos anos 2000 justamente por fazer esse trabalho de terceirizar, de aceitar essa terceirização de mão de obra de outros países lá, tendo crescimento em algumas cidades que se tornaram cidades muito ricas, mas é um exemplo muito igual da China. Você tem cidades que são muito ricas, mas você tem cidades que são muito pobres, né? A Índia tem esse desequilíbrio também, e esse desequilíbrio de cidades ricas, cidades pobres, povos, pessoas com mais dinheiro e menos dinheiro, traz essa desigualdade, e isso afeta também a questão do comércio internacional, porque você terá poucas ainda, você não tem grandes empresas indianas, tem algumas, você tem a Tata Steel, que faz aço, né? E começou a fazer também automóveis. A Tata é uma empresa muito antiga, ela é do século XIX, ela teve um crescimento muito grande, e ela sempre trabalhou em siderurgia e agora trabalha em automóveis, é a Tata Motors, não sei se vocês já ouviram falar. Então tem tem uma grande empresa, um grande grupo aí também por trás, tem outras empresas, tem a Tata, que, como eu falei, é muito forte, ela trabalha, está ganhando até o mercado automobilístico, principalmente na Inglaterra, trabalha em siderurgia, é um dos grandes grupos que a Índia tem para mostrar para o mundo, para fazer negócios com o mundo, mesmo tendo muita desigualdade em algumas regiões, mesmo ainda tendo uma desigualdade muito grande em alguns aspectos sociais e culturais dela, que obviamente vai impactar aqui no Brasil. O Brasil poderia ser muito maior no comércio internacional e não é.